Começando mais um episódio do Eu Amo Meu Trabalho, e hoje eu vim na casa da Silvana Souza, a Teacher Silvana. Muito obrigada por me receber, Silvana. A Silvana tem uma história muito bonita de transição de carreira e ela vai contar para nós como que tudo isso começou, o que a Silvana faz hoje. O que a Silvana faz hoje é uma boa pergunta. Vamos começar por aí? Vamos começar por aí. Bom, é um prazer te receber na minha casa, eu que agradeço essa oportunidade e eu vou contar minha história então profissional aqui, que ela, como a Beth falou, então tem uma guinada aqui na minha vida profissional. Vou começar falando o que eu falo hoje. Eu sou a Silvana, eu sou professora de inglês, eu dou aula de inglês há mais de 10 anos, 10, 11, 12 anos já, e eu sou uma apaixonada pelo que eu faço, eu gosto muito, eu sou muito realizada profissionalmente. Por isso que tu tá aqui. Então, vamos começar assim. Quando eu comecei a estudar inglês, Eu comecei a estudar inglês porque eu queria estudar. Eu sempre fui uma pessoa que gostei muito de estudar, de buscar coisas diferentes. Como eu tinha meus filhos pequenos, pensei, bom, eu preciso estudar aqui na nossa cidade, porque ir fora da cidade com criança pequena ia me atrapalhar um pouquinho. E eu comecei a estudar o inglês por estudar. Mas, só que no primeiro semestre já me aconteceu uma grande transformação na minha vida. No meio do primeiro semestre do inglês, eu já disse para minha professora, eu quero dar aula. Sentiu? Eu quero dar aula. Uau. E aí eu terminei os 13 livros do curso da escola de idiomas que eu estudei em Sapiranga aqui. Terminei os 13 livros. Fiz 2 anos de conversação. E aí eu fui para a Irlanda como aluna de intercâmbio para aprimorar um pouco mais o meu inglês. Foi uma experiência totalmente diferente porque nós fomos com a família. Ai, que show! Eu fui com o meu marido e com os meus 2 filhos pequenos. E eles falam inglês? Eles falam inglês também. Os meus 2 filhos estudaram nessa mesma escola de idioma e o meu marido também. Então, o fato de você estar lá em família não impediu o aprendizado ou prejudicou? Como foi essa... Não, foi muito interessante, assim, porque o meu marido acabou estudando também, né? Então eu estudava pela manhã e ele estudava à noite. E durante a tarde a gente passeava em família. Então a gente morou numa casa de família, Nós tínhamos bastante contato com o inglês. Nós passamos lá 40 dias nessa casa de família. Voltamos para o Brasil. Quando eu retornei ao Brasil, então eu fui convidada a começar a dar aula de inglês. Então eu comecei a concretizar o meu sonho de estar numa sala de aula dando aula de inglês. Quanto tempo levou do início de estudo até a concretização do sonho? Foram uns 7 anos. 7 anos. 7 anos de estudo, porque foram uns 5 anos e meio, 6 anos, né? De estudos. Depois teve mais a conversação, mais a viagem. E aí eu comecei com algumas turmas. Fui pegando mais turmas na escola, mais turmas. E aí, de novo, aquela inquietude começou a bater, porque, enfim, eu já tinha conseguido entrar numa sala de aula, mas eu senti a necessidade que eu precisava, então, aprimorar mais as minhas habilidades como professora. Foi, então, que eu resolvi voltar para a Unicinos e cursar letras em inglês. Isso aconteceu em 2015. Então, e a tua formação foi como? A minha formação em inglês foi o ano passado. Então, vê assim que é uma jornada, que é um movimento que vai indo, concretizando teus sonhos, mas muito movimento, muita ação para isso acontecer, né? Exatamente. E hoje, Silvana, assim, então, eu tô aqui na tua casa, tu me contou que tu dá aula em casa, né? Como é a tua metodologia? Como é o teu trabalho? Como que ele acontece? Bom, hoje eu sou professora de alunos que buscam o meu trabalho porque querem aprender o inglês, querem aprimorar o inglês, tem algum propósito profissional,
tem propósito de viagem, querem aprender essa língua. Então eu atendo alunos de diversas faixas etárias, de criança, adolescente, adulto e idoso também. Tenho aluno idoso também. Como que eu trabalho? Eu crio aulas conforme a necessidade do meu aluno. Eu tenho material de apoio, que é livro didático, que eu uso também para acrescentar nas minhas aulas. E eu converso muito com o aluno e trabalho muito em cima da necessidade que ele tem. Porque cada aluno tem um perfil diferente e muitas vezes tem um receio de se expor, de falar, né? De estar trocando ideias numa outra língua que não é a nossa língua de conforto, que é o português. Então a minha ideia é trazer esse acolhimento, assim, tirar o inglês do livro didático e trazer ele para o nosso mundo, trazer ele para dentro das nossas vidas, fazer com que ele seja significativo para a gente. Por que eu quero aprender inglês? O que o inglês vai me servir? Aonde o inglês pode me levar? É muito interessante, Silvana. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 13 anos de idade. Muito cedo eu comecei a estudar e isso me inspirou, então, a querer trabalhar na área, e inconscientemente eu fui entrando na área, né? E hoje eu falo inglês, eu falo espanhol, estou aprendendo italiano, mas ainda não é um objetivo de falar. Mas eu achei muito interessante o que tu falou em relação a ter um ensinamento conforme a necessidade. Porque normalmente é o livro padrão, segue o padrão, é todo mundo, né? Conta um pouquinho mais sobre esse ensino personalizado. Bom, eu tenho, os meus alunos, eles têm características bem diferentes. Eu acabei de preparar um aluno, ajudar ele mudou para os Estados Unidos com o pai e a mãe. Então essa semana ele começou na escola nova nos Estados Unidos. Então a gente vem desde o ano passado fazendo esse trabalho com ele de inserir a língua inglesa na vida dele. Então no final agora nós acentuamos muito a conversação de ambiente escolar, a conversação de aeroporto, a conversação de restaurante, de ir numa loja, de pedir informações. Então as aulas deles foram bem personalizadas por os objetivos que ele precisava no momento. Que bacana. Tem uma outra menina que a gente sempre discute assuntos bem profundos. Hoje ela já teve aula comigo e a gente trabalhou sobre o que é felicidade. O que é ser famoso, o famoso dando depoimento do que é ser felicidade. Então, assim, dentro desse tema, nossa, existe um leque de possibilidades. Então, eu trago para ela um tema que cativa ela. Então, a gente entra de cabeça na aula e claro que o que tem no livro didático, o que é a gramática, também é muito importante, mas é só uma parte de todo esse processo de aprendizagem quando tu tá adquirindo uma second language, que a gente chama segunda língua. Sim. Outra coisa, Silvana, que chama a atenção, tu falou das faixas etárias, né? A gente pensa assim, o mais novo aprende mais fácil. Muitas pessoas não vão buscar porque acreditam que já é muito tarde. Como que tu vê isso? Bom, isso é um paradigma que precisa ser quebrado muito rapidamente e eu dou o meu próprio exemplo para isso. Eu comecei a estudar inglês quando eu tinha 28 anos. Antes dos 28 anos, eu não falava inglês, eu não falava uma palavra em inglês. Então, assim, eu me dediquei, preciso esforço, eu me esforcei, eu me dediquei e eu consegui aprender. E hoje eu tenho mais de 10 anos de experiência dando aula, eu tenho uma graduação na língua inglesa, eu estou fazendo uma pós em educação bilíngue, então não existe idade, né? Existe a vontade. Existe a vontade quando a pessoa está aberta a aprender. Sim. Eu sempre falo que sobre aprender tem muito a ver com o tu usar, né? Tu
praticar. Porque aprender sem usar também fica um conhecimento guardado, né? Exatamente. Que eu vejo isso no italiano, porque à medida que eu não vou usando, eu vou esquecendo um pouquinho também, sabe? Eu tentei aprender o italiano sozinha o ano passado, com recursos de internet sozinha, que são muito bons, os recursos da internet são muito bons. São um aliado pra gente, né? Mas eu não tinha ninguém pra praticar, eu não tinha ninguém pra me orientar. Então, engavetei por hora, né? Por hora. Por enquanto eu preciso dar conta da minha pós-graduação agora também, né? Mas tá na lista, porque no final do ano eu vou ser pós-graduada em educação bilíngue e, bom, ano que vem eu vou precisar estudar mais um pouco. Com o pós, o que o pós vai te trazer? Qual o objetivo do pós? O objetivo do pós ou de qualquer estudo, na minha visão, é que a gente não pode te acomodar, porque o mundo gira, as coisas mudam. E eu acho esse contato com pessoas, essa troca de ideias, me fascina muito. Porque eu sou uma professora, eu ensino, mas eu aprendo tanto com as pessoas, eu aprendo tanto com os meus alunos, eu aprendo tanto na semana, assim, que eu me sinto no final do dia, assim, eu dei 9, 10 horas de aula, mas eu tô realizada. Realizada, porque foram trocas muito legais, muito legais. Então a troca é algo que te faz brilhar. Faz brilhar, né? Com certeza faz brilhar. A gente sempre ensina e a gente sempre aprende com as pessoas. Verdade. Eu gosto muito dessa troca e eu preciso dessa troca, eu preciso algo sempre que me desafia também. Gosta de desafio? Gosto. Mas Silvana, a gente falou lá no início de uma transição de carreira. Então conta aí pra gente o que é essa tua transição de carreira, como que a Silvana fazia antes do inglês? Antes do inglês, por muitos anos, e eu fui muito feliz também, eu trabalhei como nutricionista. A minha primeira graduação foi em nutrição, na Unicinos também. Trabalhei durante 14 anos em um refeitório industrial, trabalhei durante 15, 16 anos no meu próprio consultório, atendendo os meus pacientes. Comecei a estudar o inglês por estudar e aí que a mágica aconteceu, né? Eu era feliz na nutrição, mas hoje eu descubro que eu sou muito mais feliz na letras. Então, não consegui mais dar conta, né, Beth? Eu trabalhava, eu tinha o meu consultório, eu tava dando aula de inglês. A gente é mãe, a gente tem casa, tem marido, tem tudo para dar conta. Eu tive que fazer uma opção. No momento que eu decidi voltar para universidade para me aprimorar na letras, aí então eu pensei, bom, eu preciso focar em uma atividade. E aí eu fechei meu consultório e parei de trabalhar como nutricionista. Minhas habilidades como nutricionista eu trago para dentro de casa, para minha família. Mas hoje, profissionalmente, eu precisei tomar essa decisão. Então, hoje eu me dedico 100% a letras em inglês. Né? Mas o aprendizado que tu teve lá na nutrição, que também é lidar com pessoas, é orientar pessoas, né? Ele não foi descartado, ele vem junto, né? Ele vem junto, porque eu sempre tive, antigamente eu tinha relação nutricionista-paciente, hoje a minha relação é de professora, aluno, e eu acho que eu vou até agora com as minhas aulas particulares, eu vou mais além. Eu tenho alunos meus que estão comigo há bastante tempo já e a gente criou uma amizade. Sim. Eu tenho alunos que hoje a gente se encontra, os casais, eu, meu marido, os meus alunos com marido e esposa, a gente se encontra porque a gente criou uma amizade. Criou uma amizade também. Mas isso acontece também no meu trabalho, no desenvolvimento profissional, pessoal. Ele também é assim. Hoje mesmo almocei com uma cliente, né?
Então, isso é muito bom, porque a gente vai construindo relação. E às vezes as pessoas pensam, tá muito tarde para recomeçar, né? O isso foi algum empecilho para ti? Tu achou assim, não, agora não é mais tempo para mim recomeçar? Alguma vez passou pela tua cabeça? Não, eu não sei porque de repente porque eu tenho esse perfil muito ativo, eu sou muito dinâmica, sou muito de fazer muitas coisas e tá sempre nesse movimento. Eu vou te dizer assim, que nunca me passou pela cabeça de ter algum período pela idade de me impossibilitar de fazer alguma coisa. Pelo contrário, eu me sinto hoje assim, cheia de energia para estudar mais. Acho que a gente, não sei, a gente entra naquele ciclo vicioso assim, que tu precisa estudar, tu precisa ler. O que é isso? É uma coisa boa. É uma necessidade de evolução. Eu com leitura, com curso, eu me sinto evoluindo. E quanto mais a gente evolui, mais a gente pode trocar também, né? Exato. Novos grupos e tudo. Essa troca é importante. E Silvana, hoje, por exemplo, a gente está aqui na tua casa, tu falou que tuas aulas são online, né? Hoje são só online? Como é que é o trabalho? As minhas aulas são todas online. Todas online. Para falar bem a verdade, a maioria dos meus alunos não são de Sapiranga. São de outra cidade. Como eu morei 2 anos em São Paulo, eu tenho bastante aluno de São Paulo. E aí um vai falando pro outro, né? Eu faço aula de inglês particular. Então isso acaba criando assim uma ligação assim. Mas até interessante, eu fiz um curso de pós em ensino de língua, e o meu trabalho de conclusão, isso já faz tempo, lá em 2008 talvez, 2007, 2008, a minha pesquisa foi sobre o ensino à distância, que ainda não tinha. Mas eu no meu estágio, eu cheguei à conclusão que eu não queria dar aula, né? Então, cheguei a fazer um estágio, só que o meu curso era pós-graduação em ensino da língua inglesa. Mas o meu estágio eu fiz ensinando espanhol. E nesse estágio eu percebi, não é isso que eu quero, né? Mas eu tive que chegar no curso, fazer um curso, para depois também chegar a essa conclusão. Mas nada disso impediu aquele aprendizado também, como que a gente aprende. Porque o aprendizado que eu tive lá, ele me ajuda hoje, como que pode aprender um novo hábito, como que usar, de repente, até a mente para conhecer coisas novas e fazer coisas novas e até se motivar, né? Falando nisso, o que é que mais te motiva no teu trabalho hoje? O que mais me motiva no meu trabalho é quando o aluno compra a minha ideia, porque eu sou uma apaixonada pela língua inglesa declarada. Eu gosto muito da língua inglesa, então quando eu consigo passar esse apreço que eu tenho pela língua, o aprender uma língua, o falar, quando o aluno compra essa ideia comigo, assim, eu fico assim realizada, assim, eu fico muito, muito contente, assim, e quando eu vejo também que o aluno está comigo, né? A gente está junto na mesma jornada. Tu falou também para mim antes sobre quebrar alguns paradigmas, né, de aprendizado da língua inglesa. Então, o que tu pode falar para nós, assim, que paradigma tem que ser quebrado em relação a aprender uma língua? Bom, a gente muitos alunos vêm pra gente assim, dizendo, o inglês eu não consigo, é uma língua difícil, eu nunca vou conseguir falar, eu tenho vergonha, é muita regra, é difícil, existe uma distância muito grande, eu tô aqui, o inglês tá lá, eu nunca vou conseguir atingir. Então, quando a gente começa a usar estratégias de ensino que se aprende num curso da Letras, que se tem uma formação de professor, porque eu penso assim, não basta só a pessoa falar inglês, a pessoa precisa saber ensinar, eu preciso atingir
o meu aluno, eu preciso captar qual é a melhor maneira, a melhor estratégia pedagógica que ele vai aprender um determinado conteúdo. Então, o mesmo conteúdo, para um aluno, eu tenho uma postura. Para um outro aluno, a postura é diferente, porque ele recebe diferente. Então, existem sim alguns traumas de não aprendizado, de ser aquela coisa do livro, aquela coisa que que tá ali, que tá estagnada. E só do repetir. O só do repetir, a gente precisa entender que a língua, ela é uma coisa viva, ela tá sempre em movimento. E aqui eu não falo só da língua inglesa, qualquer língua, ela é viva e ela é linda de ser estudada. Então, assim, tem muitos traumas que muitas vezes, infelizmente, vêm até da escola, né? Sim. Vem junto. Então, é nessa questão que eu falo, eu falo para os meus alunos, e os meus alunos, é verdade isso? Quando eu era criança eu não gostava de inglês. Sim. E aí o que aconteceu comigo, né? Quebrou-se todo um paradigma de um inglês, né? Se quebrou para ti, pode quebrar para o outro também, né? Exatamente. Então esse é o meu papel, assim, trazer esse inglês para nossa vida, né? Fazer ver o quanto é importante a gente se comunicar com o mundo, especialmente agora, né? Com todo esse advento da pandemia, com toda essa tecnologia que a gente quase não alcança ela, né? Quando tu domina uma, já vem outra. Domina uma, já vem outra. Então, assim, né? O mundo tá aberto, é muito mais aberto do que antigamente, né? E a gente precisa participar desse mundo. Então, eu acho que o que eu tento passar para o meu aluno é essa visão, assim. E o inglês hoje é a língua universal, né? Então... ele é considerado uma língua franca, né? Uma língua que duas pessoas escolhem quando não falam a mesma língua. O inglês é a língua que se escolhe para se comunicar, por isso que a gente chama de língua franca. Não é a língua mais falada no mundo, né? Mas com certeza é uma língua escolhida para poder haver essa comunicação. E aí é um ponto que eu acho extremamente importante, que eu sempre bato bastante nas minhas aulas, é a comunicação. Por que a gente quer aprender inglês? Porque a gente quer se comunicar. Bom, entre eu querer me comunicar e comunicar é todo um processo. É um processo. Isso, é o ponto A do ponto B. Exato. E esse processo precisa ser entendido. Dentro desse processo tem erros, tem acertos, né? Tem o tentar, tem o se expor, tem o curtir, né? Então, e nesse processo todo a gente bate muito na questão do erro, que eu não gosto de chamar de erro, né? Porque qual é o objetivo? Eu me comuniquei, tudo bem, não saiu adequadamente, assim como eu imaginava, mas eu me comuniquei, eu consegui o meu objetivo. Então, isso é uma vitória muito importante. Então, a gente tem que valorizar. Então, o teu lema de comunicação com o mundo é esse, né? Isso. É de poder se comunicar. E uma coisa que eu aprendi é que a gente fica se julgando pelo sotaque, né? Pelo quanto sabe, né? Só que isso não define, né? Porque tu não sabe agora, mas amanhã tu vai saber. E a gente nunca vai ter um som do nativo, até pela formação que acontece aqui no processo de fala, né? Exatamente. E além disso, nós nunca vamos falar como um nativo da língua inglesa, porque nós nunca vamos ser nativos da língua inglesa. Exato. A língua inglesa é a nossa segunda língua. Então, nós temos que ter orgulho do nosso sotaque, né? Então, hoje eu falo inglês, eu falo português, eu sou bilíngue, né? Tu é multilíngue, né? Fala inglês, fala espanhol, fala português, tá ali no italiano, né? Então, assim, a gente tem que ter orgulho do nosso sotaque, né? Então, não aquela coisa, eu quero falar como um nativo. Nós não somos, eu não desejo ser e nunca vou ser.
Eu me orgulho. Mas a vergonha, ela passa por isso, eu não sei pronunciar, então isso pode ser uma barreira, né? Pode. Então essa barreira já pode ser quebrada, porque não vai falar, né? A não ser que tivesse nascido como se fosse a língua mãe, né? Exatamente. Dentro das minhas aulas eu trabalho o processo da fonologia e da fonética, né? Que os sons do inglês são diferentes dos sons do português. Então, devagarinho eu vou ensinando o aluno para ele entender por que uma letra em uma palavra tem um som e em outra ela tem outro. Sim. Então, existem funções. Então, devagarinho a gente vai tecendo todo, mostrando para o aluno que sim, que é possível e que pode ser legal, que deve ser legal e não um sofrimento. Eu sempre brinco com os meus alunos e digo, não, aqui na nossa aula a gente não vai sofrer. Nós já temos coisas que a gente, problemas e coisas que a gente sofre, aqui não. Aqui a gente vai se divertir, vai aprender inglês e vai ter um momento legal. Sofrimento não tem espaço nas nossas aulas. Tu já falou que tem bastante alunos, mas se alguém quiser fazer inglês com a Teacher Silvana, o que tem que fazer? Bom, pode entrar em contato comigo. Hoje eu tenho alguns horários livres só, não são muitos horários, mas eu ainda consigo atender alunos novos. Hoje, como que eu trabalho? Eu atendo o aluno individual, eu tenho duplas e eu tenho trios também. Né? Então, mais do que 3, hoje ainda não tive essa experiência de aluno nas minhas aulas, tá? Tem funcionado bem, tanto o dupla, quanto o trio, quanto o individual. Aí vai muito do propósito de cada um. Eu tenho um que é um pai e um filho, coisa mais querida. É um processo bem legal assim. Então hoje eu ainda tenho alguns horários disponíveis, pode entrar em contato. Tenho o meu Instagram também profissional, que eu posto materiais. Tem bastante informação, bastante conteúdo, dá para aprender bastante lá também. Dá, né? Tem bastante expressão, tem conteúdos rápidos e mais tranquilos de absorver. Ultimamente eu até nem tenho postado muita coisa. Esses dias eu fiz um post e disse, gente, não estou postando porque a pós vem me consumindo bastante. Priorizando o aprendizado. E eu entrei na pós e eu exijo muito de mim. Quando eu entro numa coisa, eu entro. Então eu me dedico bastante. Então essa pós eu estou me dedicando, estou aprendendo bastante. E claro que tudo vai refletir de bom para os meus alunos. Sim, conteúdo que vai aprimorando. Isso aí. Muito obrigada por essa aula de entusiasmo que tu deu aqui, porque é muito bom mesmo falar. A gente percebe essa energia que tu passa quando tu fala sobre aquilo que tu faz. Teve alguma coisa que eu não perguntei, que daqui a pouco tu gostaria de falar ou de deixar aqui pra gente? O que eu gostaria de dizer é que se tu tem vontade de aprender inglês, vai atrás, vai à luta, né? Busca e vê que daqui a pouco uma experiência ruim que se teve pode se tornar diferente, né? E uma língua hoje, ela faz bastante diferença no pessoal e no profissional também. Eu sinto isso porque eu tenho tido essa busca por profissional, por pessoas que estão perdendo oportunidades de trabalho melhores por conta de não falar inglês. Então isso... Eu sou a prova viva disso. Eu tive muita oportunidade porque eu falava, né? Então não tinha ainda a graduação de administração, mas eu fui à frente porque eu dominava o idioma. Exato. Ele abriu portas para mim, eu não tenho dúvida disso. No final do ano passado, eu vou te dizer assim que eu tive uns 5 alunos que começaram comigo por conta
de opções profissionais, que eles vieram até mim e disseram, eu preciso, eu preciso estudar inglês porque eu tô vendo a oportunidade passar e eu não tô conseguindo aproveitar. Estudar inglês é diferente de aprender inglês, né? Exatamente. Porque o aprender é o comunicar isso que tu traz. Né? Exatamente. O decorar não vai funcionar, porque tudo que a gente decora a gente esquece. Então a gente entende como a língua funciona, absorve o conteúdo e o mais importante, a gente aplica na nossa vida, aplica no nosso cotidiano e vê que é possível. Teacher, thank you very, very much for all this time together. Anytime, okay? It was a pleasure. Ok. Sucesso no teu trabalho, né? Que a gente possa ter aí inspirado quem ainda não está no inglês e quer entrar, né? Ou quer aprimorar. Obrigada mesmo. Foi muito, muito bom conversar contigo. Eu que agradeço pela oportunidade e espero ter inspirado e fazer com que as pessoas também sintam um pouco desse amor que eu sinto pela língua. Que legal, muito bom.